Olá, amigas, olá, amigos, saudações, um abraço para vocês do professor Daniel. Vamos ter mais uma aula de História Geral, desta feita falando sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria, que foi um dos movimentos mais importantes de explicação para o século XX, né? A Guerra Fria que acontece entre o final da Segunda Guerra Mundial e o comecinho dos anos 90 e que envolveu dois blocos principais, né? Envolveu os Estados Unidos e o bloco capitalista rico e envolveu também a União Soviética e os países socialistas. A partir dos anos 50, nações pobres que não estavam interessadas em ficarem alinhadas a um ou a outro, decidiram ficar neutras, criando aquilo que a gente chamava de países do terceiro mundo. Pensando um pouquinho aqui, a Guerra Fria é uma guerra ideológica, foi o momento da história da humanidade em que mais se produziram armas, e armas extremamente pesadas, armas com um poder enorme de destruição, mas entre os Estados Unidos e a União Soviética não chegou a ocorrer um conflito, uma guerra. Era muito mais o medo de que a guerra acontecesse. É claro que outras nações participaram de guerras, nações que inclusive recebiam ajuda dos Estados Unidos ou da União Soviética. Evidentemente que esse momento é um momento de muita tensão, é um momento de muito perigo, mas quando a gente analisa a história, quando a gente se depara com alguns historiadores, surge uma questão. Será que de fato eles queriam mesmo que houvesse uma nova guerra? Ou essa Guerra Fria era muito mais uma guerra de nervos que justificava-se para que a população aceitasse a produção de armas e a manutenção econômica? Vamos pensar em alguns elementos, né? O primeiro deles é, quando a Primeira Guerra terminou, mais ou menos 12 anos depois, ocorreu uma grande crise econômica. É a chamada crise de 29 e a crise do capitalismo, como a gente costuma chamar. Como a Segunda Guerra Mundial foi muito maior do que a Primeira, talvez ela também gerasse uma nova crise econômica sem precedentes. Então, qual foi a saída? Criar o medo para que a sociedade pudesse legitimar a produção de armas, isso principalmente nos Estados Unidos. Só que esse medo de uma nova guerra terminou se tornando algo real. E, de fato, os Estados Unidos e a União Soviética passaram a se armar, passaram a investir na investigação, na espionagem, porque eles queriam sempre estar um passo à frente do maior rival, né? Estados Unidos e a União Soviética são as duas maiores potências do mundo durante a Guerra Fria. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, no começo do século passado, antes da Primeira Guerra Mundial, o controle do mundo estava nas mãos dos europeus. Com a Primeira Guerra, os Estados Unidos já começam a interferir um pouquinho, mas principalmente com a Segunda Guerra, os Estados Unidos e a União Soviética não apenas são os dois que mais ajudaram a combater a Alemanha, mas são também os dois que saem em maior influência da Segunda Guerra Mundial. Mas vale lembrar que a Segunda Guerra ocorre na Europa e na Ásia. Os Estados Unidos não são tão atingidos quanto os países europeus. Estima-se que morreram algo em torno de 50 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Mais da metade era de soviéticos. Portanto, a Rússia sai da guerra muito ferida, muito destruída, mas sai com muita influência e termina formando o seu bloco no leste europeu. Países como a Polônia, a Alemanha Oriental, bem como Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, passam a fazer parte do bloco da União Soviética. Já o leste europeu,
aliás, perdão, já o Ocidente europeu, Inglaterra, França, Alemanha Ocidental, Holanda, estes passam a fazer parte de quê? Passam a fazer parte do bloco dos Estados Unidos. A Guerra Fria, portanto, é uma guerra entre o capitalismo e o socialismo. É uma ordem bipolar, são dois polos, o polo socialista, o polo capitalista. Essa chamada Guerra Fria, ela envolve algumas regiões principais, Então você tem aqui, em vermelho, isto é, a União Soviética, aqui está o leste europeu, aqui nós temos a China, aqui nós temos Vietnã, E aqui nós temos em algumas outras partes do mundo ideias socialistas influentes. Aqui está a ilhazinha de Cuba. O restante do mundo era capitalista, mas o bloco capitalista que está em questão nessa aula é Estados Unidos, Canadá e a Europa Ocidental principalmente. Bom, vamos pensar um pouquinho aí na União Soviética, A União Soviética, que não é a mesma coisa que Rússia. Vamos fazer a diferenciação. O nome União Soviética é uma diminuição da expressão União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dentre estas repúblicas, a maior delas era a Rússia. Eu vou falar Rússia para facilitar, Mas quando a gente está falando de Guerra Fria, a gente deve pensar no Estado composto, ou seja, em todas as nações que eram comandadas pela Rússia, que foi quem primeiro fez a Revolução Socialista. Certo? Quais são as principais diferenças que a gente encontra entre o socialismo e o capitalismo? Vamos dar uma olhadinha nelas aqui, Primeira coisa, no capitalismo, os meios de produção, ou seja, o capital, a riqueza é privada. No socialismo, os meios de produção pertencem ao Estado. Portanto, todas as pessoas no socialismo trabalham para o Estado. No capitalismo, existe a divisão de classes, ou seja, existem os burgueses, que são os ricos, existe a classe média e existe a classe trabalhadora. No socialismo, existe uma única classe, que é a classe trabalhadora. No entanto, nos países que foram socialistas, a partir do exemplo da Rússia, existia uma cúpula que administrava o país e que terminou se transformando numa classe dirigente e opressora. Mas a ideia inicial do socialismo só vai existir a classe trabalhadora porque todos trabalham para o Estado, Por fim, no capitalismo, temos a economia de mercado, a famosa lei da oferta e da procura. No socialismo, nós temos uma economia planificada. Sabe o que significa isso, gente? Planificação econômica é quando só se produz aquilo que é necessário e a partir de determinadas metas por faixa etária. Por exemplo, no capitalismo, as empresas fabricam e colocam nas lojas para vender. Se não vender, depois o produto vai para uma liquidação, certo? No socialismo, eles produzem a partir das faixas etárias. Por exemplo, se existem 15% de crianças de 0 a 5 anos, então eles vão produzir mercadorias específicas para esse grupo. Se existem crianças de 5 a 10 anos, num percentual de 10%, então eles vão produzir mercadorias específicas para esse público. É o que a gente chama de economia planificada, Bom, como é que ficou essa ordem bipolar mundial, A gente pode dizer que os Estados Unidos mantinham a sua parceria econômica com os países da Europa Ocidental e a Rússia, União Soviética, com os países do bloco socialista, do bloco da Europa Oriental. Eles interferiam na política,
eles interferiam na economia, eles interferiam na sociedade. Vale lembrar para vocês, por exemplo, que a própria Alemanha foi dividida em duas partes. Existia a Alemanha Ocidental, controlada pelos países capitalistas, e a Alemanha Oriental, controlada pelos países socialistas, principalmente pela União Soviética, né? Nós temos, portanto, uma Europa que está dividida. O eixo ocidental socialista, capitalista, o eixo oriental socialista. Como eu disse para vocês, a cidade de Berlim, né? E a Alemanha como um todo também foi dividida. Isso gerando, né, um movimento muito forte de controle das pessoas que viviam na Alemanha Oriental. Acho que vocês lembram que durante 1961 até 1989 existiu um muro na cidade de Berlim que a dividia em duas partes. Uma Berlim totalmente controlada pelos soviéticos e uma Berlim controlada pelos capitalistas. Outro elemento muito significativo dentro da Guerra Fria foi a corrida armamentista. A gente poderia dizer que a corrida armamentista começa ainda dentro da Segunda Guerra. Vocês lembram das chamadas bombas atômicas lançadas contra as duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki? Pois bem, os Estados Unidos lançaram essas bombas alegando que eles queriam acabar logo com a guerra, mas todo mundo ficou cismado pensando, eles não estão querendo mostrar o poder que eles têm, não? Será que eles não estão querendo dizer para a União Soviética, olha, vocês são nossos parceiros, mas agora nós temos essa brincadeirinha para vocês aqui? Então muitos colocam que o começo da Guerra Fria se dá ainda na Segunda Guerra com o lançamento das bombas. Mas aí a União Soviética, 6 anos depois, também já tinha produzido sua bomba atômica. E aí eles começam a investir. Se um constrói um avião extremamente poderoso, o outro também. Se um faz um caça, o outro faz também. E aí eles terminaram por criar um poder bélico, ou seja, um poder armamentista tão pesado que nos anos 80 o arsenal de Estados Unidos e de Rússia eram capazes de destruir a Terra 50 vezes. Imaginem só vocês. Tanta gente passando fome, tanta gente com casas sem saneamento, tanta gente sem casa. E os Estados Unidos e a União Soviética gastaram bilhões e bilhões para construir armas de destruição. Essa foi a corrida armamentista. Quando é que ela terminou? Na verdade, ela não terminou. A gente não tem mais a Guerra Fria, mas os Estados Unidos, a União Soviética, que não existe mais, existe a Rússia, e até outros países, como a própria China, fazem investimentos em armas. Até a Índia, um país com 1 bilhão de habitantes, extremamente pobres. O país é rico, as pessoas são pobres e a Índia já possui a sua bomba atômica. Fico perguntando para quê, né? Outro aspecto significativo da Guerra Fria é o que nós chamamos de corrida espacial. Esta teve repercussões bastante positivas. Se você está assistindo a essa filmagem, a essa aula, essa videoaula, é porque você tem equipamento, é porque você tem tecnologia. Os satélites que retransmitem tanto a televisão quanto a internet são frutos da Guerra Fria. A tecnologia do seu smartphone para assistir essa aula é fruto da Guerra Fria. Boa parte da tecnologia médica é fruto da Guerra Fria. Nós temos diversos inventos que começaram como inventos militares, como inventos da corrida espacial e depois foram trazidos para a sociedade. O forno micro-ondas, a TV de LED, diversos desses produtos são tecnologias geradas pela corrida espacial, né? A corrida espacial começa nos anos 50.
e começa enviando quem manda o primeiro satélite, depois quem manda a primeira nave espacial. Aí a Rússia mandou uma nave tripulada por uma cadelinha, a Laika, que vocês podem ver aqui. Aí depois a União Soviética conseguiu mandar o primeiro homem ao espaço. Aí o presidente Kennedy dos Estados Unidos deu uma ordem para a NASA, que é a Agência Espacial Americana. Vocês têm 10 anos para fazer um americano chegar na Lua. E esse fato acontece em 1969, como a gente bem sabe. Muita gente diz que sim, outros dizem que é uma invenção. O fato é que isso faz parte da corrida espacial. E o fato também é que ir ao espaço, ou mandar uma sonda, ou mandar uma nave espacial, ou mandar satélites, tem contribuído muito para a gente compreender o mundo. Para a gente confirmar, por exemplo, que o mundo é um globo, né? Não existe essa coisa de terra plana, a ciência é radicalmente contra essa ideia, mas a gente pode perceber também, né, questões relativas ao clima, à vegetação, queimadas na Amazônia, ou seja, a tecnologia espacial ela é extremamente importante para a nossa existência na atualidade, né? Continuando ainda sobre a Guerra Fria, vamos pensar agora o seguinte, como é que ela aconteceu em termos práticos, né? Os Estados Unidos lideravam o bloco capitalista, certo? De que maneira? Através da colaboração econômica, principalmente, mas também a partir da colaboração militar. Para ajudar os países europeus a se refazerem após a Segunda Guerra, os Estados Unidos criaram o Plano Marshall, que era um plano de ajuda econômica. Eles doaram, quer dizer, eles emprestaram para a Europa algo em torno de 12 bilhões e meio de dólares. Isso, se hoje é muito dinheiro, na época era uma fábula, muito maior, né? Com isso, os países se comprometiam a permanecer fiéis ao capitalismo. O Japão também recebeu ajuda americana. Contraditório, né? A guerra termina praticamente com 2 bombas atômicas dos Estados Unidos contra o Japão, mas os Estados Unidos depois emprestam dinheiro para o Japão. Mas sabe qual é a história? É que bem pertinho do Japão havia o Vietnã, a Coreia do Norte, a China e um pouco mais acima a União Soviética. Todos socialistas. Percebem? Então os Estados Unidos quiseram criar algo como que uma vitrine capitalista. E isso fez com que o Japão crescesse muito economicamente e crescesse muito na educação formal da sua população, né? Mas a União Soviética não ficou atrás, não. Criou um plano de ajuda econômica para o seu bloco econômico, chamado Comecon, né? Então, como é que funcionava? A União Soviética não tinha tanto dinheiro assim para estar entregando, mas ela fez uma parceria. Bom, o que é que tem na Polônia? Digamos que na Polônia tenha petróleo. Então o petróleo da Polônia vai ser consumido só pelo bloco socialista. E a Alemanha? Bom, a Alemanha faz carros. Então a Alemanha vai vender carro para todo o bloco. O que é que a Hungria tem? Trigo, digamos. Então a Hungria vai fornecer trigo. Quer dizer, é um plano de ajuda, de cooperação mútua entre os países socialistas. Mas os Estados Unidos fizeram um plano militar também. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Aí a União Soviética fez o Pacto de Varsóvia, juntou todos os países socialistas e fez um exército comum. Então toda a iniciativa que havia por parte dos Estados Unidos, a União Soviética buscava imitar. Tudo que a União Soviética fazia, os americanos buscavam fazer também. Mas aí você diz, Daniel, o tempo todo você está dizendo que essa Guerra Fria não teve um conflito direto entre eles. Mas havia algum perigo? Bom, gente, nós temos um fato bem interessante. Ocorrido em 1961. É conhecido pelo nome de a crise dos mísseis de Cuba. Vê só como começou. Em 1959, ocorreu a Revolução Cubana. Vários americanos
que moravam em Cuba e eram donos de negócios extremamente vantajosos, eles fugiram do país. Combinaram com o exército americano, combinaram com o governo americano de invadir Cuba. Só que na época, a espionagem rolava solta. Os espiões da União Soviética descobriram que haveria o ataque dos americanos contra Cuba. Avisaram a Fidel Castro, que preparou a defesa, e quando o ataque veio, ele foi interceptado. Isso aproximou as relações entre Cuba e Rússia. Resultado: a Rússia conseguiu a autorização dos cubanos para colocar uma base de lançamento de mísseis que estariam saindo de Cuba e atacariam qualquer parte dos Estados Unidos. E o que foi que os americanos fizeram? Bom, primeiramente, os Estados Unidos tinham um avião chamado de U-2, né? U-2, que sobrevoava ao dobro da altitude dos outros aviões. Mas o mais interessante é que ele possuía uma câmera fotográfica que tinha 6 vezes mais poder do que o olho humano. De lá de cima, 20 mil pés de altitude, ele conseguia fotografar o sofá da sua casa, se ele estivesse livre, né? Se ele estivesse ao relento. Então era muito potente. E aí esse avião, sobrevoando Cuba, com essa câmera, descobriu a base de lançamentos. Estava feita a confusão. Os americanos exigiram que a União Soviética retirasse os mísseis, senão eles jogariam uma bomba atômica sobre Cuba. Aí os soviéticos disseram, tudo bem, nós retiramos, desde que vocês, americanos, retirem suas bases de lançamento de mísseis do Afeganistão e da Turquia. E aí a negociação estendeu-se por 13 dias. Nesses 13 dias, a Guerra Fria poderia ter gerado a Terceira Guerra Mundial. Porque se um ataca o outro, seus aliados iriam ajudar e a confusão estava feita. Qual foi o acordo então? Primeiro, a Rússia tira seus mísseis. Os americanos também vão tirar suas bases de lançamentos. Cuba não pode mais ser invadida pelos americanos. Tudo normal. Pacificados. Eles foram pacificados. A Guerra Fria não chegou aos seus finalmente. Não ocorreu uma Terceira Guerra Mundial. Mas como eu disse para vocês, durante todo o período da Guerra Fria, houve diversas guerras menores que reproduziam de alguma maneira essa bipolarização. E eu digo mais para vocês. Desde que terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, até hoje, os Estados Unidos já fizeram 171 campanhas militares invadindo alguns países. O Iraque mesmo já foi invadido 3 vezes pelos americanos. Percebem então? A gente já não tem mais hoje uma Guerra Fria, mas a gente tem um clima de muita tensão, inclusive aqui no nosso país vizinho, a Venezuela, né? Aqui estão as relações dos presidentes dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, né? Em 45, o presidente Roosevelt, presidente Truman, que foi o que mais incentivou a Guerra Fria, Dwight Eisenhower, que tinha sido general na Segunda Guerra Mundial, aqui o presidente Kennedy, Lyndon Johnson, né? Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter e o último presidente da Guerra Fria, o Ronald Reagan. Por parte da União Soviética, a Guerra Fria começa com esse camarada aqui, chamado de Joseph Stalin, continua com Nikita Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Chernenko e o último deles, Mikhail Gorbachev. É esse, o Mikhail Gorbachev, que governou de 85 a 91, que começou a pensar, né, que as relações de tensão com os Estados Unidos eram super exageradas. Foi ele, por exemplo, que fez um acordo com os Estados Unidos assinado em 1987
para diminuir o potencial dos armamentos, ou seja, para acontecer o desarmamento, né, de ambos os países. É claro que eles têm arsenais extremamente grandes, mas o Gorbachev também fez outras mudanças, que a gente chama de glasnost e perestroika. E qual foi a consequência dessas mudanças? Levaram ao fim da União Soviética, do próprio socialismo, ao fim do bloco socialista. Se não há mais o socialismo, não há mais Guerra Fria, e ela terminou vencida, né, ideologicamente pelos Estados Unidos. Desde 1991 que não existe mais a União Soviética, e durante os anos 90 os outros países foram fazendo a transição para regimes capitalistas. Hoje nós temos pouquíssimos países socialistas, mas que são socialistas muito mais na política do que propriamente na economia. Então é isso, minha gente, um grande abraço para vocês, continuem a estudar. Se você não correr atrás do seu sonho, ninguém vai correr por você, e eu tenho certeza que você se esforçando, você estudando, vai conquistar o seu objetivo. Um grande abraço para todos, do professor Daniel Silva.